será que Deus muda de ideia? Conforme o livro Palavras Difíceis da Bíblia, páginas 72, 73. Em Malaquias 3, 6 Deus afirma: Eu, Senhor, não mudei. É por isso que a doutrina cristã ensina que Deus é imutável, isto é, imutável. A promessa dessa constância e permanência na natureza e o caráter de Deus tem sido profundamente reconfortante para muitos crentes ao longo dos séculos. Quando tudo muda, podemos lembrar o Deus vivo nunca falha ou vacila de tudo que é ou o que prometeu. Por esta razão, muitos estão legitimamente assustados quando leem que o Senhor entristeceu-se ou se arrependeu que ele já tinha feito o homem e da mulher sobre a terra, Gênesis 6, 6. Como pode tanto a imutabilidade e da mutabilidade de Deus ser ensinados no mesmo cânon das Escrituras? Escrituras frequentemente usam a frase Deus se arrependeu. Por exemplo, Êxodo 32, 14 diz: Então após intercessão de Moisés para os israelitas o Elior cedeu e não trazer sobre o povo do desastre que ele havia ameaçado. Ou ainda em 1 Samuel 15, 11. Estou triste que eu tenho feito Saul rei, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas instruções. Mais uma vez em Jeremias 26, 3. Talvez eles vão ouvir e cada um vai virar do seu mau caminho. Então eu vou ceder e não trazer-lhes o desastre que eu estava planejando por causa do mal que fizeram. Veja também Jeremias 26, 13, 19, João 13, 10. A raiz hebraica por trás de todas as palavras diversas vezes traduzido como ceder, arrepender-se, se arrepender e lamentar NHM. Em suas origens a raiz pode ter refletido a ideia de respirar ou suspirando profundamente. Ele sugere uma exposição física dos sentimentos de uma dor, compaixão ou conforto. A raiz é refletida em tais nomes próprios como Neemias, Naum e Menem. Quando o arrependimento de Deus é mencionado, o ponto não é que ele mudou em seu caráter ou no que ele representa. Em vez disso, o que temos é um termo humano que está sendo usado para referir-se ao invés de forma inadequada para uma ação divina perfeitamente bom e necessário. Tal termo é chamado de um antropomorfismo. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, a ideia é que seus sentimentos em relação a alguma pessoa ou grupo de pessoas mudou em resposta a alguma mudança por parte dos objetos de sua ação ou a algum mediador que intervieram, muitas vezes pela própria direção e o plano de Deus, muitas vezes nos mesmos trechos que anunciam o arrependimento de Deus. Há uma negação impresa qualquer alteração no plano, propósito ou caráter de Deus. Assim 1 Samuel 15, 29 nos lembra que aquele que é a glória de Israel não mente ou mudar de ideia, pois ele não é um homem, para que se arrependa. No entanto, Samuel fez essa afirmação um dia após o Senhor lhe disse que ele estava triste que ele tinha feito Saul rei, 1 Samuel 15, 11. De nossa perspectiva humana, então, parece que o uso desta palavra indica que Deus mudou o seu propósito. Mas a expressão arrepender-se, quando usado por Deus, é antropopatic, ou seja, uma descrição de Nosso Senhor em termos de emoções e paixões humanas. Em Gênesis 6, 6 o arrependimento de Deus é a sua reação apropriada a dar continuidade e não corresponde do pecado e do mal no mundo. A cláusula paralelo diz que o pecado encheu seu coração de dor. Isto denota nenhuma mudança em seu propósito ou personagem. Só demonstra que Deus tem emoções e paixões, e que Ele pode não responder a nós para o bem ou para o mal quando nós merecemos. A questão é que um changeableness não deve ser pensado como se fosse algum tipo de mobilidade congelado. Deus não é um ser impermeável que não podem responder quando as circunstâncias ou indivíduos mudar. Ao contrário, Ele é uma pessoa que vive, e como tal, Ele pode e deve mudar quando a ocasião exige. Ele não muda em seu caráter, pessoa ou plano. Mas ele pode não responder às nossas mudanças. Veja também comentar sobre 1 Samuel 15, 29, Jonas 4, 1, 2,